Segunda-feira, dia 17, já começamos a semana com a lua em Escorpião, então nós estamos mais sensíveis, muito mais intensos e tem muita água no céu, porque hoje Vênus e Mercúrio entram em Câncer, então as nossas necessidades mudam drasticamente. Sempre que a gente sai de um signo e entra para o outro, as nossas necessidades mudam. Então, a gente estava Vênus e Mercúrio em Gêmeos e agora tá em Câncer. Então, hoje tem muita água no céu. E por causa disso que a gente tá com toda essa sensibilidade. Se não bastasse a gente ter uma quadratura com Netuno, então pode ser que a gente tenha sofrido alguma desilusão ou em relação a alguma coisa que a gente ouviu, que a gente falou, que a gente tinha certeza que tal pessoa ia fazer, ou em relação aos nossos afetos e às nossas finanças. Com Mercúrio e Vênus no signo de Câncer, a nossa comunicação, ela fica muito mais sensível, muito mais intuitiva, parece que a gente fala e faz carinho assim no ouvido da outra pessoa, sabe? As nossas palavras. Terça-feira, dia 18, a Lua vai estar em Escorpião, fazendo uma conversa com Saturno em Peixes, mais água ainda, e a gente está com muito Saturno também, desde a semana passada. Então, muitas obrigações e muitos pingos nos is estão sendo exigidos nessas 2 semanas. Mas Saturno é aquilo, se a gente faz a lição de casa, se a gente se esforça, Saturno é aquele pai que ele vai compensar no final. Então, com esse aspecto, a gente tem muito foco, a gente tem muito compromisso, mas também tá pedindo para a gente olhar para as nossas emoções, para a gente identificar proativamente aonde a gente não tá tão maduro. Ou então, presta atenção nas situações, no que ocorre no seu dia, porque automaticamente isso vai ser mostrado para você. Então, essa conversa astrológica, ela é uma forma muito rica da gente crescer emocionalmente e espiritualmente se a gente presta atenção no que está sendo manifestado através do céu. Ainda mais com essa lua em Escorpião, que é uma lua muito cirúrgica, tipo assim, ela vai no ponto certo. Quarta-feira, dia 19, a lua, ela entra em Sagitário e ela conversa com Plutão, que tá em Aquário. Então, tá sendo pedido pra gente um olhar de que forma eu quero participar da sociedade. Qual vai ser o meu papel na sociedade? É isso que é uma das coisas que Plutão em Aquário tá pedindo pra gente. E com essa lua em Sagitário, a gente tá pensando grande, a gente não tá olhando aqui o nosso umbigo, o que tá acontecendo, a gente tá com um olhar lá na frente, olhar de águia. Então, é muito importante a gente ter esse posicionamento. Quais os lugares que eu quero ir, quais os lugares que eu não quero ir. Com certeza, acho que vocês devem estar passando por essa faxina interna e por essa necessidade de posicionamento, ainda mais com Aquário, que fala mesmo na lata, não tá nem aí. Primeiro, ter esse olhar para dentro, para saber o que a gente quer, o que faz sentido na jornada evolutiva de cada uma das pessoas. Ainda mais agora que na quarta-feira Vesta entrou em Leão, então Vesta estava em Câncer, o nosso foco estava para a família, para o pertencimento, e agora ganha um olhar um pouco mais saudável em relação aos nossos desejos. O que a gente deseja, o que é importante pra gente? Você vai se carregar literalmente pro resto da sua vida. E você tem que ser, eu demorei muito tempo para entender isso, juro. Eu acho que eu entendi isso no ano passado, para falar a verdade. Se você não se priorizar, ninguém mais vai fazer isso. Então, para você ajudar qualquer pessoa, para você
sair do seu deserto, que é o que a gente fala na Cabala, e compartilhar com as outras pessoas, seja através de caridade, de trabalho voluntário, através de uma conversa com alguém, você precisa estar bem. Se você não estiver bem, se a sua base não estiver forte, você não consegue. Quinta-feira, dia 20, a Lua em Sagitário faz uma oposição a Júpiter em Gêmeos. Então, Lua em Sagitário, oposição a Júpiter em Gêmeos. Então, a gente tá de frente um pro outro, a gente tá vendo. Então, é uma semana também muito reveladora, que a gente, por ter muito Netuno também essa semana, pode ser que a gente sofra algumas decepções, mas decepções nada mais são do que a visita da verdade, né? Já dizia o ditado. Então, eu acho muito bom a gente antes uma verdade dura do que uma mentira cor-de-rosa. Mas voltando aqui, porque meu ascendente de Gêmeos já fez eu desfocar. Então, a gente vai estar de frente para falsos moralistas, aquelas pessoas que falam, mas no fundo elas não fazem ou elas não são o que elas falam. E Júpiter em Gêmeos aumenta a lábia, a falação, e a Lua em Sagitário tá falando também de essa parte religiosa que a gente tem. Então, pessoas relacionadas à parte de religião, espiritualidade, podem ser das 3 horas da tarde em diante. Então, aproveita para fazer tudo antes das 3 horas. Não sei se vocês sentiram também essa energia na sexta-feira. Comenta aqui para mim, para eu saber, que na sexta-feira eu senti muito isso. É uma dificuldade de foco, de concentração. Se você tiver, então, que lidar com números e tiver dificuldade para isso, se for um trabalho muito minucioso, faz antes das 3 horas da tarde, porque depois das 3 tá bom para deixar fluir as ideias, escrever tudo que vier na sua cabeça, fazer um brainstorming com alguém, conversar, falar sobre isso, mas sem colocar isso ainda em prática, porque esse Sol quadrado a Netuno faz a gente dar uma devagada. Então, já tô cantando a bola aqui. Ou então você pode dormir, né? Eu amo dormir, então eu sempre falo, vai dormir. Sexta-feira, a gente tem a Lua cheia em Capricórnio. Lua cheia é sempre aquele período onde as nossas emoções ficam muito mais afloradas e a gente tem o resultado do que a gente plantou desde a Lua nova. Então, é muito importante, assim, agora que você já tá me acompanhando, você começar a observar todos os períodos para perceber como que ficam as suas emoções. E essa Lua cheia em Capricórnio, de novo, mais uma regência de Saturno, Capricórnio é regente de Saturno, traz um olhar para o que a gente pode fazer em relação ao nosso assuntos capricornianos, né? Trabalho, carreira, produtividade, questão financeira também pode entrar em jogo, e de que forma que a gente vem levando tudo isso, como que isso está sendo materializado na nossa vida e o que a gente pode fazer de diferente daqui para frente. Porque é importante também toda a lua cheia a gente analisar o eixo. Então, Lua em Capricórnio, embaixo a gente tem esse eixo que é Câncer. Então, pode ser também que a gente fique um pouco frustrado, porque a gente não teve o resultado que a gente esperava, mas bola pra frente, vê o que não deu certo, corrige a rota e continua. Sábado a gente vai ter várias oposições com a Lua, então eu vou deixar para escrever para vocês no céu do dia. E no domingo a Lua ela continua em Capricórnio, então olha isso, ó. Sábado e domingo tá muito bom para trabalho. E dia 23 de junho, a Lua em Capricórnio conversa com Saturno mais uma vez essa semana. Então, olha como Saturno tá forte. E traz um domingo muito produtivo. Então, se eu fosse você, já sabendo o que vai acontecer durante a semana, já dá uma reajustada aí,
pega meio sábado seu ou meio domingo e substitui por aquela metade da quinta-feira que o Sol vai quadrar Netuno. Lembra, se eu não me engano, é na quinta-feira, tá bom? E a gente ainda se vê essa semana. Um beijo!